Bem-vindos ao canal Farmácia para Concursos. Meu nome é Ariane, farmacêutica e técnica em química, especializada em vigilância sanitária, e hoje vamos resolver mais uma questão de concurso para sua preparação. Vem comigo, vamos lá! Olá, gente, vamos para mais uma questão de concurso. Hoje eu selecionei uma questão de farmacotécnica, que vai ser bom para a gente estudar sobre emoções, um pouquinho sobre formulação, sobre também tipo de emoções, também sobre o equilíbrio hidrofílico e lipofílico dos tensoativos, tá? Então vai ser bem interessante que ela dá para resolver, com esse estudo, dá para resolver várias questões de concurso que exigem um pouco um conhecimento de emoções, tá? Não só de emoções, também de algumas formulações também, né? Enfim, então é uma questão da FGV de 2023 e fala o seguinte, o comando da questão. As emulsões são formas farmacêuticas obtidas pela dispersão de duas fases líquidas immiscíveis, estabilizadas por emulsificantes. A classificação mais comum é a emulsão óleo em água, OA, e a emulsão água em óleo, AO. Considerando os conceitos e o preparo de emulsões, assinale a afirmativa incorreta. Então, ele quer incorreta. E aí nós temos aqui as alternativas. Alternativa A, o EHL, equilíbrio hidrofílico e lipofílico, é uma escala numérica que indica o balanço entre a afinidade da fase aquosa e da fase oleosa, auxiliando na seleção adequada dos tensoativos para obter uma emulsão estável e homogênea. Alternativa B. Os tensoativos com maior ou alto EHL estabilizam emulsões do tipo OA, enquanto aqueles com baixo EHL estabilizam emulsões AO. Alternativa C. As emulsões intravenosas são aquelas que exclusivamente do tipo AO, enquanto as emulsões dermatológicas podem ser formuladas com emulsões OA e AO. Alternativa D. Adjuvantes como antioxidantes e conservantes são necessários para o preparo de emulsões. E alternativa E. Emulsões são sistemas termodinamicamente instáveis, sendo necessário um considerado aporte de energia para obtê-las, geralmente energia mecânica ou térmica. E aí, então, nós vamos para a análise dessa questão. Mas, primeiro, vamos ver os conceitos que nós precisamos ter para resolver essa questão. Então, o que a gente precisa saber? Primeiro, a classificação das emulsões. Então, nós temos a emulsão água em óleo e a óleo em água. A água em óleo, lembrando, tudo que está depois da barra é o que tem a maior quantidade na formulação. Então, água em óleo A/O, a nossa formulação tem maior quantidade de óleo, ou seja, é uma emulsão lipofílica, mais cremosa, com mais densidade. Por quê? Porque ela tem maior quantidade de óleo. A fase dispersante é a fase aquosa, que é a que tem menor quantidade, enquanto a nossa base é a base oleosa, ou também chamada de fase contínua, tá? Que pode ser encontrado nas questões do seu certame, tá? E as emulsões óleo em água as emulsões mais aquosas, onde a nossa base ela é mais hidrofílica, tá? Então ela tem essa característica de ser mais hidrofílica, mais afinidade com água, com substâncias polares. A parte dispersante, ou fase dispersante, é a parte oleosa,
é a nossa fase oleosa, tá bom? Então, essa é uma dos primeiros passos que você precisa entender sobre emoções, a classificação de emoções, certo? E agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre formulação das emoções. Então, é fundamental entender como essas emoções são feitas, qual que é a sua composição. É através disso que é realmente a base da farmacotécnica, tá? Então, você saber o que é adjuvante, o que é fase aquosa, oleosa, tensoativo, conservante, acidificantes, alcalinizantes, né? Vai te dar o seu conhecimento, esse é realmente o conhecimento da farmacotécnica. Então, a composição básica de emulsões, você precisa saber que nela deve conter a fase aquosa, a fase oleosa e o tensoativo. São os primordiais, são os componentes primordiais de uma emulsão. Além disso, é necessário do conservante, principalmente emulsões do formato creme, que elas contêm, né, na sua formulação muito nutrientes, então ela pode se tornar um meio de cultura para micro-organismos, né? E também para esse controle dos micro-organismos é necessário que tenha como adjuvantes, né, o conservante. Além disso, é necessário também o uso de antioxidantes. O que são os antioxidantes? Vão prevenir as reações químicas de oxidação, ou seja, ele está ali na composição da emulsão para dar maior estabilidade química da emulsão. Lembrando, muito importante, que emulsões são formulações termodinamicamente instáveis, tá? Que além de você adicionar substâncias químicas para que ela se mantenha estável, é necessário também um acréscimo de energia, ou seja, de aplicação energética nessa formulação, que pode ser no formato térmico e mecânico. Na verdade, são os dois ao mesmo tempo, tá? Então, vai ter agitação mecânica, que é aquela fase que você vai misturar na mão quando é na bancada, ou quando é na fabricação já de larga escala, a gente tem uma grande batedeira industrial que bate essa composição formando o creme, tá? Quem teve a oportunidade de visitar uma fábrica de cosméticos vai ver esse equipamento que faz, né, que vai por agitação mecânica, fazendo com que a formulação fique cada vez mais homogênea, tá? Então, é necessário, sim, de energia mecânica e térmica para a formulação de emulsões, que são instáveis, além de substâncias químicas que vão garantir a sua estabilidade química, que é o caso do antioxidante, tá? E dos tensoativos, e mais agentes emulsificantes em gerais que vão agregar, né, na formulação. Além disso, nós temos também o espessante, que vai agir na consistência dessa emulsão, além do gelificante também, que é outra propriedade, outra substância química, outro adjuvante que vai auxiliar nessa formulação, e o umectante. O umectante ele é muito utilizado, principalmente em cremes, para garantir que esse creme ele não resseque. Imagina um creme hidratante que resseca e que se transforma em pó, crecar. A gente fala que vai crequela, né? Parece um biscoito que vai quebrando. Então, por isso que é importante que a gente adicione um adjuvante chamado umectante na formulação, tá? Então, agora vocês conseguiram entender um pouco sobre formulações, sobre alguns adjuvantes que a gente coloca nas formulações em gerais, né, não só em emulsões, e suas funções na formulação, tá? De uma forma bem geral e breve. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre as classificações dos tensoativos, tá?
Então, sobre o tensoativo, é preciso entender o que é esse EHL, que é tanto citado nas alternativas dessa questão. Então, ele é um sistema de classificação numérica, tanto usado na farmacotécnica como em indústrias de cosméticos, químicas, que tem como relação do tensoativo a afinidade que ele tem entre a partícula de água e a partícula dos óleos, tá? E ele funciona assim, ele é uma escala numérica que vai classificar esse tensoativo conforme sua afinidade. Então, tensoativos que têm o maior valor dessa escala, EHL, ele é mais hidrofílico, ou seja, ele tem maior afinidade com a água, logo ele vai ser utilizado em emulsões do tipo óleo em água, certo? Emulsões onde a nossa base, ou seja, a quantidade que tem a substância que tem maior quantidade na emulsão é água, são substâncias aquosas. Já quando esse fator ele é de menor valor, ele com esse tensoativo ele tem características lipofílicas, ou seja, afinidade com solventes oleosos. Logo, esse tipo de tensoativo ele é mais utilizado para emulsões água em óleo, onde a nossa base é a base oleosa, certo? Então agora a gente já tem todos os conhecimentos necessários para resolver essa questão. Então, bora para a análise de todas as alternativas e vamos responder muito rapidamente todas as alternativas e vamos encontrar a alternativa que esta questão quer. Lembrando que esta questão quer a alternativa incorreta, tá? Então vamos lá. A alternativa A fala que o EHL, o equilíbrio hidrofílico, é uma escala numérica, certo? Que indica o balanço entre a afinidade da fase aquosa e oleosa, auxiliando na seleção adequada de tensoativos para obter uma emulsão estável e homogênica. Certinho, é aquilo que a gente já trabalhou, né, sobre o conceito que é o EHL, certo? Alternativa B. Tensoativos com alto EHL estabilizam emulsões do tipo óleo em água, enquanto aquelas com baixo HL estabilizam emulsões água em óleo. Certinho, lembra que eu falei para vocês? Quanto maior o fator, ele mais afinidade ele tem com a água, logo as emulsões de base em água, ou seja, aquilo que tiver atrás da barra de maior quantidade, que é o que a gente vai ver, que é a água, ele vai ter maior afinidade. Então, é esse tipo de emulsão que ele vai se empregar. Quanto o fator tem baixo valor numérico, ele tem mais afinidade com a fase lipídica, com a fase mais oleosa, ou seja, ele é mais lipofílico. Então, ele vai se estabilizar melhor em emulsões do tipo água em óleo, ou seja, que a nossa barra, sempre o que der depois da barra é a parte que tem mais quantidade na emulsão. Eu tô repetindo bastante porque isso eles vão explorar, vocês ficam nervosos na prova e acabam esquecendo. Então a gente tem que repetir bastante, é cansativo, mas é para fixar esse conhecimento, tá? Agora, a alternativa C. Ele tá assim, as emulsões intravenosas são quase que exclusivamente do tipo água em óleo, enquanto as emulsões dermatológicas podem ser formuladas tanto em óleo em água como água em óleo. Essa questão ela está incorreta porque, primeiro, exclusivamente água em óleo intravenosa, não, né? Não, porque você está adicionando uma emulsão injetável na via da corrente sanguínea, direto na corrente sanguínea. Então, é melhor uma emulsão que ela seja com base aquosa, já que estamos falando do sangue, que é um sistema aquoso, certo? Existem emulsões água e óleo? Sim, mas assim,
infinitamente menor quantidade. Preferencialmente, óleo e água, tá? Então, por isso a alternativa C é a alternativa incorreta, que é a que a questão está querendo, tá? Porque o comando da questão é incorreto, tá? Lembre-se disso. Agora a gente vai analisar as outras questões, mas para vocês adquirirem conhecimento, porque pode ser que não caia exatamente essa questão, caia uma outra questão com outro tipo de conhecimento, como, por exemplo, conhecimento e formulações. E vocês vão, com essa análise, conseguir realizar essa questão, por causa que a gente está abordando vários assuntos da farmacotécnica, certo? Então vamos para a alternativa D. A alternativa D fala que os adjuvantes, como antioxidantes e conservantes, são necessários no preparo das emulsões. Certíssimo. Lembra que eu falei que as emulsões, geralmente cremes, elas têm uma boa quantidade de nutrientes, então elas são passíveis de contaminação de micro-organismos, por isso que é necessário o uso de conservantes, e antioxidantes principalmente para estabilizar quimicamente as emulsões, por isso são utilizadas. Muitas formulações da emulsão podem sofrer reação de oxidação, então, por isso que se é usado os antioxidantes e conservantes, tá? E isso não é só empregado para emulsões, é empregado para vários tipos de fórmulas farmacêuticas. Por isso, esse conhecimento, ele vai te ajudar em vários tipos de questões, tá? Que estejam te avaliando seu conhecimento farmacotécnico. E a alternativa E, as emulsões são sistemas termodinamicamente instáveis, perfeito, que, sendo necessário o uso de um considerado aporte de energia para obtê-las, geralmente energia mecânica ou térmica. Isso mesmo, perfeito. Então, conseguimos resolver a nossa questão, que é a alternativa C, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Veja mais vídeos aqui, que a gente tem alguns vídeos muito bons, tá? Curta esse vídeo. Se quiser, pode comentar. Aqui é um espaço aberto para comentar, tirar suas dúvidas, tá bom?